Você já parou para pensar que talvez você nunca vai se sentir bom o suficiente? Não importa o quanto você conquiste, não importa o quanto você vá mais longe, não importa quanto de dinheiro você tenha, isso nunca vai ser bastante. A questão é que a gente vive uma sociedade, no mundo no geral, não falo nem só no Brasil, mas a gente vive em um mundo capitalista. E tudo é balizado em quanto você tem de recurso financeiro, quanto você tem de poder social e de quantos bens materiais você tem. O foda é que você sempre vai buscar mais, você sempre vai buscar mais. E deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba, nunca vai ser bastante. Eu tava refletindo e isso queimou meus neurônios, velho. Porque eu lembro de quando eu era estagiário, que eu ganhava 600, 700, 800 reais por mês. Eu tinha muito menos problema financeiro em questão de evolução do que eu tenho hoje, sendo que o quanto eu ganho hoje é muito mais do que eu ganhava no passado. E antigamente, em quesito financeiro, eu era muito mais tranquilo. Eu comprava mais roupas, eu comprava mais sapatos, eu saía para mais lugares e eu tinha pouco dinheiro comparado a quanto eu tenho hoje. Só que hoje o problema é o seguinte: hoje o problema é que antes de eu fazer qualquer coisa, eu penso duas vezes. Eu faço cálculo, eu me planejo. E isso é ponto positivo, a gente fala desse papo, é de progresso, conquistar isso, conquistar aquilo. Só que tem uma parada que você sempre vai se questionar. É como se, eu ganho 2.000, vou guardar 500. Só que você sempre guarda, você guarda durante 5 anos, você guarda durante 10 anos, mas você guarda para quê? Porque, por exemplo, a vida é o hoje, você vive o hoje. Aí você sempre vai se privando do hoje, planejando para o futuro. E no futuro, vamos falar daqui a 5 anos vai ser um hoje também. E aí você vai se planejar para os próximos 5 anos. Então a vida vai ser sempre planejando. E hoje, por exemplo, você pode estar almejando ter um carro. Aí eu quero ter um HB20. Um modelo aleatório. Quero ter um HB20. Quando você conquistar HB20, provavelmente você já vai ter evoluído a sua mente e você vai falar assim, ok, conquistei HB20. Agora eu vou querer um Montana, vou querer um Corolla. E aí quando você chegar no Corolla, vai acontecer a mesma coisa, você vai querer uma versão melhor. E aí você sempre vai buscar o melhor, vai sempre buscar o melhor e você nunca vai estar satisfeito. Eu tô falando isso porque eu tô passando justamente por esse paradoxo. Antigamente eu conseguia comprar muito mais coisa, velho, do que eu consigo comprar hoje. Mas não é porque hoje eu não tenho dinheiro. Porque se for falar em questão de dinheiro, eu tenho muito mais dinheiro do que eu tinha antes. Mas antes eu tinha muito mais disponibilidade mental do que eu tenho hoje. Hoje eu tenho muita coisa na cabeça. Hoje eu tenho muito mais ambição do que eu tinha ontem, do que eu tinha antigamente. E isso é bom, isso é ótimo. Só que tem esse ponto negativo que com certeza você já deve ter parado para pensar. Você fala assim, poxa, eu corro, 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 busco conquistar, mas nunca estou satisfeito. A gente sempre vai buscar evoluir. É natural do ser humano. E ainda tendo em vista que a gente vive em um planeta que a luta é por dinheiro e consequentemente, o dinheiro está atrelado a poder, quem tem mais dinheiro possivelmente tem mais poder, e quem não tem tá embaixo. E todo mundo sabe que quem está embaixo só recebe resto. Então, naturalmente, a gente vai sempre buscar ser melhor, sempre buscar estar um passo melhor cada dia, buscar sempre estar melhor do que estava antes. Só que o ponto negativo é esse, é que você está sempre em uma luta mental e psicológica. Você trabalha um trabalho que muitas vezes você não quer, para poder pagar uma vida que muitas vezes você não está satisfeito, para poder dormir tarde, acordar cedo no outro dia, e se repetir esse ciclo durante tempos e tempos e tempos e tempos e tempos, buscando conquistar algo que na verdade muitas vezes você nem quer de verdade, né? É só porque alguém botou uma ideia na sua cabeça, você achou que queria, e daí quando você consegue, você descobre que, pô, consegui aqui, mas o que isso significa? Sabe? O resumo aqui do vídeo é porque ficou meio um papo de maluco. Então, esse dia eu tô metendo uns vídeos assim com papo de maluco legal, porque eu tô passando por um momento muito, muito reflexivo, assim, muito questionador. E aí eu tava pensando que, pô, velho, eu guardo tanto dinheiro, trabalho, eu consigo tanto dinheiro, mas, pô, antigamente eu tinha muito mais vontade de gastar, sabe? E eu não tinha nada, velho.
praticamente eu não tinha nada. Hoje eu tenho mais coisas do que eu tinha antes, mas hoje eu gasto menos do que eu gastava antes. Aí eu tava parando para pensar quando foi que isso começou a acontecer. E não tem, velho. É basicamente, tem uma teoria mesmo que os filósofos antigos falam, os grandes pensadores, que eles falam assim: quanto mais conhecimento você tem, mais infeliz você vive. Porque a fonte da infelicidade é o quanto de conhecimento você adquire. Alguma parada assim, eu não lembro exato, mas você pode dar uma pesquisa na internet que você com certeza vai achar. Resumindo essa frase, as pessoas que têm menos conhecimento intelectual, elas vivem muito mais felizes, porque elas têm menos preocupações para poder ocupar o espaço da sua mente. Consequentemente, as pessoas que têm muito mais inteligência, ela adquire muito mais responsabilidade e, consequentemente, ela tem pouco tempo para dedicar sobre coisas que ela realmente gostaria de fazer, porque ela está ocupada, ocupando a sua mente com coisas que elas precisam fazer. E nem sempre as coisas que a gente precisa fazer são as coisas que a gente realmente gostava de fazer. Por exemplo, mesmo, a gente tem pessoas aí que controlam o mundo. Donald Trump, Elon Musk, pessoas que controlam plataforma de venda tipo Amazon, Mercado Livre. Essas pessoas elas têm muita responsabilidade. E a ambição ela se torna cada vez maior. Quanto mais você tem, quanto mais você quer. Então, muitas dessas pessoas aí elas não têm tempo para buscar realmente felicidade. Elas estão sempre buscando poder, porque o poder ele é sedutor e consequentemente com o poder também vem o dinheiro, porque nem sempre quem tem poder tem dinheiro, mas geralmente quem tem dinheiro tem poder e poder é diferente de dinheiro, sacou? Então você provavelmente já conheceu aí alguém que não tem dinheiro, mas que conhece muita gente e que consegue influenciar muita gente. Que essa pessoa ela tem um poder, pode ser um poder social, um poder aquisitivo, sei lá, ela tem algum tipo de poder que ela consegue influenciar e mudar a opinião de outras pessoas. Geralmente, essas pessoas elas têm uma responsabilidade muito grande. Ou elas fizeram algo muito, muito avassalador para poder conquistar esse poder. Então é complicado, velho. Tipo, me perdi aqui no fio da meada, mas é basicamente que às vezes a gente tem um posicionamento que a gente acha que de fato é isso que a gente está buscando, que é isso que a gente quer, que a gente está fazendo por conta própria, mas na verdade não. A gente está apenas replicando coisas que foram colocadas na nossa cabeça, e enquanto adulto a gente aceitou isso e não teve nem tempo de se auto-questionar para saber se realmente é isso que a gente quer ou não. Porque a gente está carregando um pensamento que foi moldado na nossa cabeça em tempos passados, quando você era criança, quando você era adolescente. E aí todo mundo falou assim, por exemplo, mesmo geralmente as pessoas que não têm dinheiro, as pessoas colocam na cabeça das crianças que dinheiro é ruim, que quem tem dinheiro é gente ruim, que a pessoa que nasceu pobre só consegue enriquecer fazendo coisa errada. E, consequentemente, muitas pessoas acreditam. Eu acredito que é por isso que é, aparece ladrão, aparece traficante, aparece prostituta. Tudo isso daí é decorrência de pequenas ações que foram implantadas na mente da gente. Por exemplo, pessoas pobres, por mais que elas enriqueçam, elas vão continuar tendo muitas vezes ação de pessoa pobre. Porque quando a gente fala de status aquisitivo, a gente não fala somente de recurso financeiro. A gente fala sobre histórico-cultural. Porque a pessoa que era pobre, ela vai carregar consigo essas crenças que foram colocadas para ela enquanto ela era pobre. O filho de uma pessoa bilionária, por mais que ela não tenha dinheiro, ela vai continuar se comportando e ter crença de bilionário, porque foram ideais que foram colocados na cabeça dela quando ela era criança. Da mesma forma, uma pessoa que é milionária. Mas poucas vezes essas pessoas, quando elas são expostas a uma realidade diferente, ela consegue mudar o pensamento, porque aí ela descobre que isso tudo que ela carregava na vida dela não foram opiniões que foram formadas através dela. Foram crenças que estão sendo repassadas e que nesse momento está sendo para ela. E aí ela chega em um colapso que ela começa a se questionar se realmente é aquilo que ela quer ou que ela não quer, e aí cria assim uma bola de neve na cabeça. Então, muitas vezes o que eu sinto assim é que, pô, véio, botaram na cabeça assim que a gente tem que sempre
guardar dinheiro, acumular, acumular para conquistar alguma coisa, e a gente luta, 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 conquista, conquista, conquista e nunca está satisfeito. E aí, possivelmente, a nossa conquista, a nossa maior conquista pessoal, ela não pode estar somente atrelada a dinheiro. E que o dinheiro ele não pode ser endeusado só porque a sociedade endeusa. Porque, querendo ou não, hoje a gente precisa de recursos financeiros para poder sobreviver. É uma necessidade real. Mas a gente não pode utilizar isso como um fim. A gente tem que utilizar isso como um meio para um fim maior. Por exemplo, você precisa do dinheiro para você poder prover uma segurança para sua família. Mas não que você precisa ter dinheiro para aumentar, por exemplo, eu tenho 10 mil, eu preciso de mais 2 mil para poder formar 12 mil. Não. Você tem 10 mil, você precisa de mais 12 mil, porque você precisa comprar um carro que vai prover um transporte para sua família, levar sua filha para algum lugar. Pegou a visão? Então, é basicamente isso. Felizmente, a sociedade nos obriga a ser capitalista, mas o foda é que isso vai sendo implantado na nossa mente de uma forma que a gente nem percebe, e quando a gente vai ver, a gente se torna escravo do dinheiro, sendo que, na verdade, o dinheiro ele deveria ser um meio para um fim maior. E também essa parada aí que eu achei interessante, que eu também estava pensando, é sobre que pessoas pobres desenvolvem crenças de pessoas pobres e que ricos desenvolvem crenças de pessoas ricas, porque são pensamentos que são passados através de geração em geração. É uma parada meio louca, mas são tipos de reflexão que eu paro pra pensar assim, quando eu vou ter uma visão mais ampla do mundo, velho, que é louco, velho. É igual aquele ditado que é popular, que é meio clichê, mas que é muito real, é que o sonho do oprimido é ser opressor. A pessoa fala tão mal de alguém, é tipo um funcionário que fala mal pro chefe, velho, mas que possivelmente, se ele tivesse uma empresa e tivesse funcionários, ele seria igual o chefe. Porque o sonho do oprimido é ser opressor. Olha que parada louca. Tudo isso faz parte de crenças que foram repassadas de geração em geração e que agora está comigo, ou está com você também. E que aí, às vezes, a gente também, por falta de opinião própria, por falta de opinião, de visões, a gente acaba repassando e mistificando mais ainda essas crenças. É louco. Isso aí é o impacto do capitalismo com a filosofia, com a visão de mundo e com experiências próprias. Eu peguei tudo, meti no liquidificador e agora esse é o resultado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aí, deixa abaixo seu comentário, é muito importante ter a sua opinião por aqui. Que bom que o canal ultimamente tem crescido bastante. Se você é novo, assiste os outros vídeos. Aqui a gente está sempre passando conhecimento que eu aplico na minha vida e que eu repasso para você ver se se adequa à sua realidade ou não. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo. Valeu!